Eu diria que a nova geração poderia fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou: gastar e deixar ser gastado na obra de Deus. Pai do Senhor, meu nome é Felipe Rocha e a gente esteve à frente da liderança da Confradel de 2012 até 2018. A paz do Senhor, meu nome é Lilian, eu sou a esposa do Felipe Rocha. Ele esteve à frente da liderança da Confradel de 2012 a 2018. Foram algumas experiências, né? Testemunho. Vou lembrar do episódio do assalto na casa do Eude. Foi algo assim que marcou muito a gente. As correrias que teve na Confradel, devido às circunstâncias que ocorreu, né, literalmente na época do congresso, no dia do congresso. Então foi algo que a gente viu literalmente a mão de Deus, tanto na vida do pastor Eude, até então eu auxiliando ele na Confradel, tanto em relação à própria Confradel mesmo, por causa que os recursos ficavam todos com o Eude. Alguns anos atrás, a liderança que cuidava, ficava com os líderes, os recursos, camiseta, dinheiro e algo assim. Então, quando foi um dia antes, se não me falha a memória, o Eude entregou para minha esposa, falou: olha, guarda aí com vocês e tal. No outro dia, na noite, infelizmente, entraram na casa dele. Assim, a gente viu, além da mão de Deus sobre a família dele, a mão de Deus sobre a Confradel, que assim, era o dinheiro do congresso inteiro, entendeu? E a gente levou para minha casa. O que mais marca, eu acho, a Confradel em si, porque é muita experiência, que já faz bastante tempo que a gente saiu, eu não consigo, assim, pensar em algo diferente a não ser os adolescentes que a gente teve na época, né, de 2012 a 2019, ver que teve frutos. E esses frutos, eles permaneceram. Hoje a gente vê eles na igreja, com família constituída. Hoje muitos são líderes, regentes, e isso foi uma grande satisfação, porque a gente plantou e tem frutos até hoje. Eu diria que a nova geração poderia fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou: gastar e deixar ser gastado na obra de Deus, pelos liderados. Independente da circunstância, independente do que aconteça, independente do caos do momento, porque às vezes ser líder de adolescente é viver em meio ao caos, né? Um caos bem organizado, eu diria, mas gostoso, e manter essa chama acesa de deixar ser gastado pela obra de Deus, pela causa do reino, que eu digo que o líder, ele é pastor. Ele exerce um pastoreio sobre os adolescentes, então é muito importante deixar, fazer com excelência, fazer com vontade, querer estar lá, não estar apenas para cumprir tabela, mas querer estar, querer fazer a diferença, querer fazer acontecer, querer fazer dar certo. Isso é muito importante. O que eu fiz para deixar essa chama acesa foi isso. A gente meio que não media esforços, fazia o que dava e também o que não dava. A gente fazia acontecer, tinha que acontecer, tinha que dar certo. Sempre juntamente com o Eude, uma parte foi o pastor Eude, outra parte foi o pastor Robinho, e a gente trabalhava desse jeito, fazendo as coisas acontecer, sem ego, sem querer aparecer, apenas para trabalhar para o reino de Deus. E isso é o mais importante. Eu penso assim, que eu vejo uma diferença do tempo que era a gente, né, de 2012 a 2019, que a gente teve primeiro com o Eude, depois com o Robinho. E eu penso assim, que antigamente a gente tinha mais eventos, porque os congressos eram diferentes, então a gente, como líder, assim, até a família ficava meio, tipo, em função da Confradel, porque era de sexta, sábado, sexta, sábado, sexta, sábado. E eu acho que isso faz com que os adolescentes fiquem mais unidos no mesmo propósito. Então, a minha ideia que eu daria era para ter mais eventos com os adolescentes, uma vez por mês. Eu acho que isso faz com que a chama nunca se apague, porque eles gostam de estar juntos. Então eu acho que essa seria a minha dica, que antes a gente tinha, era cansativo? Era, mas era muito prazeroso, porque a gente via a vontade que eles tinham de estar na casa do Senhor. E eu acho que isso não mudou. Então eu penso que se tiver eventos mais frequentes,
Eu acho que isso ajudaria muito os adolescentes. Cansaria os líderes, mas nessa função é para a gente se cansar mesmo. Mas seria gratificante em vê-los juntos.